Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 5 de julho. Presidentes de 6 partidos da base governista, incluindo o PT, estão levando à cúpula do Senado um pedido formal de abertura de procedimento apuratório sobre a conduta de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. A solicitação será apresentada ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesta tarde e busca responsabilizar Campos Neto por um suposto descumprimento da lei que estabelece a autonomia do Banco Central. E os debates sobre a reforma tributária e mudanças no CARF atrasam as decisões programadas na super semana de votações da Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Arthur Lira, convocou sessões até sexta-feira para votar as propostas da pauta econômica do Planalto. Até o momento, o esforço concentrado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para votar as pautas prioritárias do Planalto na economia não resultou o esperado. As negociações políticas para alterar pontos da reforma tributária e do projeto que beneficia o governo em julgamentos do Conselho de Administração de Recursos Fiscais frustraram as estimativas. Apesar de uma terça-feira marcada por intensa agenda de reuniões políticas, nenhuma das 3 propostas foi analisada. A única proposta aprovada estabelece estratégias para ampliar a educação básica em tempo integral. O objetivo de Lira é aprovar ainda nesta semana no plenário principal da Casa, além da reforma e do projeto do CARF, o novo marco fiscal, que vai substituir o teto de gastos. O governo federal indicou o arcabouço e a reforma tributária como prioridades. Já as mudanças no CARF podem aumentar a arrecadação em até 50 bilhões de reais, mas a proposta tem recebido uma série de sugestões dos parlamentares. Os deputados já protocolaram 56 emendas, que ainda serão avaliadas pelo relator. O arcabouço fiscal foi enviado para votação na forma de projeto de lei complementar e, por isso, só pode ser analisado depois da votação do projeto que trata do CARF. No caso da reforma tributária, os estados têm sugerido mudanças no período de transição e no desenho do chamado Conselho Federativo, que, pela proposta, seria responsável por administrar a arrecadação de estados e municípios. O relator da reforma, o deputado Aguinaldo Ribeiro, já se comprometeu com alguns dos pedidos, mas o novo relatório ainda não foi apresentado. Para aprovar a reforma tributária na Câmara, são necessárias 2 votações principais, com pelo menos 308 votos cada. Os prejuízos dos ataques de 8 de janeiro em Brasília já superam 20 milhões de reais. O Supremo Tribunal Federal foi o que teve o maior estrago em bens. O valor total de dinheiro público estimado para cobrir os danos causados pelos ataques nos edifícios sede do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Planalto após 8 de janeiro já supera 20 milhões de reais. Segundo as informações fornecidas pela cúpula dos 3 poderes, o STF teve o maior prejuízo, com um valor de 11 milhões e 400 mil até agora. Em seguida vem o Congresso, com 4 milhões e 900 mil, e o Planalto, com 4 milhões e 300 mil. Apesar da previsão, o orçamento ainda pode crescer, já que há custos que 6 meses após o ocorrido ainda não foram estimados. Esse é o caso, por exemplo, do relógio francês do século XVIII, entregue pela corte francesa como um presente a Dom João VI. O maior custo informado pelo Executivo se refere a 24 obras de arte danificadas. Dessas, 15 tiveram os valores avaliados pelo órgão em um montante que chega a 3 milhões e meio de reais. No Congresso, também os maiores valores informados dizem respeito à restauração de obras de arte históricas danificadas pelos radicais. A Procuradoria-Geral da República já denunciou 1.390 pessoas pelo quebra-quebra na Praça dos Três Poderes e, desse total, o STF já aceitou denúncia contra 1.290, o que os levou à condição de réus. O caso também motivou a instalação de uma CPI mista no Congresso Nacional. Além disso, a Advocacia Geral da União ajuizou ações para buscar o ressarcimento dos prejuízos causados aos cofres públicos. Com a menor taxa de natalidade do mundo, a Coreia do Sul se prepara para o envelhecimento da população. O número de creches no país encolheu em quase 1/4 nos últimos anos, refletindo aí a baixa eficácia da campanha nacional para encorajar casais a terem mais bebês.
A Coreia do Sul está envelhecendo e suas instalações de atendimento estão mudando para acompanhar esse fenômeno. Em 2017, havia mais de 40 mil creches. E de acordo com os novos números do governo, até o final do ano passado, esse número havia caído para cerca de 30.900. Enquanto isso, à medida que a população envelhece rapidamente, o número de instituições para idosos aumentou de 76 mil em 2017 para 89.643 em 2022, de acordo com dados do Ministério da Saúde e Bem-Estar do país. A Coreia do Sul tem uma das populações que mais envelhecem e a menor taxa de natalidade do mundo, que vem caindo continuamente desde 2015. Apesar das autoridades oferecerem até incentivos financeiros e subsídios de moradia para casais com mais bebês. No final dos anos 2000, o governo começou a alertar que eram necessárias medidas políticas para encorajar as famílias a crescer. Em setembro do ano passado, o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol admitiu que mais de 200 milhões de dólares foram gastos tentando aumentar a população nos últimos 16 anos. Na China, pelo menos 15 pessoas morreram e 4 estão desaparecidas depois de chuvas torrenciais que afetaram o sudoeste do país. O país asiático registra há várias semanas fenômenos meteorológicos extremos, de chuvas intensas a ondas de calor escaldantes, cuja frequência tem aumentado devido às mudanças climáticas. Moradores da capital e de outras regiões chegaram a ser aconselhados a permanecer em casa devido às temperaturas que superaram 35 graus Celsius. Na região sudoeste, as tempestades intensas, principalmente em áreas ao longo do rio Yangtze, provocaram inundações que afetaram mais de 130 mil pessoas em 19 distritos e condados. A intensidade das chuvas provocou o desabamento de uma ponte ferroviária na região de Chongqing, para onde foram enviadas equipes de trabalho para supervisionar as operações de emergência. O presidente Xi Jinping ordenou que autoridades de todos os níveis priorizem a garantia da segurança e as prioridades da nação. Cientistas alertam que o aquecimento da temperatura média global aumenta a probabilidade e a intensidade de fenômenos extremos, como inundações e as ondas de calor registradas nas últimas semanas em vários países asiáticos. A Holanda foi atingida hoje pela tempestade de verão mais forte já registrada, que resultou na morte de pelo menos uma pessoa e causou caos nos transportes do país. O aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, um dos mais importantes da Europa, anunciou o cancelamento de 400 voos depois que a tempestade Polly provocou ventos de furacão e chuvas torrenciais. Os trens de alta velocidade para Londres pelo túnel do Canal da Mancha e para as cidades alemãs de Colônia e Hamburgo também foram cancelados, assim como muitos serviços de trens nacionais. Rajadas de vento de 145 km por hora atingiram a costa do Mar do Norte, derrubando árvores e levando as autoridades a alertar a população para que permaneça em casa. Agentes da Guarda Costeira resgataram pessoas de um barco perto de Volendam e de um iate perto de Urk, ambos no norte. O Serviço Meteorológico emitiu o alerta máximo de código vermelho para 4 regiões, o que significa que graves perturbações podem ocorrer. Aviões da Força Aérea Real Britânica realizaram hoje um sobrevoo sobre Edimburgo, na Escócia, após um serviço de coroação na cidade para o rei Charles III. Os Red Arons passaram pelo palácio, vigiados pelo rei Charles, a rainha Camila e seu filho mais velho e herdeiro, o príncipe William, junto com sua esposa Kate. Anteriormente, o rei Charles foi presenteado com as honras da Escócia, as joias da coroa escocesa, incluindo a nova espada Elizabeth, batizada em homenagem à sua mãe, e feita para substituir a que foi presenteada a Jaime IV da Escócia, mas agora muito frágil para usar. Charles se tornou rei depois que sua mãe, a rainha Elizabeth, morreu aos 96 anos em setembro de 2022. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá!